Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é dia de resumo da quarta temporada de La Casa de Papel, onde teve muita raiva e bastante tristeza. Vou comentar tudo o que aconteceu depois do confronto com a polícia. Com a situação bem pior do que estava antes, o Tamayo quer resolver no diálogo e a Sierra oferece uma trégua de 48 horas para eles cuidarem da Nairobi. A Tóquio faz a cirurgia seguindo as instruções do médico paquistanês, mas na hora de retirar uma parte do pulmão, a polícia corta o sinal e ela tem que terminar sozinha. Apesar do pânico, dá tudo certo e a Nairobi fica bem. O Arturo provoca o Denver e toma uma surra. Aí a Estocolmo termina com ele porque não quer essa violência perto do filho. O Rio só consegue conversar com ela sobre o que ele passou porque é a única que lhe acalma. Ainda está tendo ataque de pânico, não consegue dormir e quando consegue tem pesadelo. A situação dele está bem complicada. E é só isso que acontece, eles conversam e ela ajuda ele. Mas o Denver e a Tóquio ficam com ciúme dos dois. O Palermo decidiu sair do banco. Endoidou, vou-me embora. Mas a Tóquio dá um golpe de estado e assume o comando. E o professor avisa que ele é imprevisível. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele faz. Mas, na verdade, nem o professor consegue raciocinar direito achando que a Lisboa morreu. O Marselha busca ele na floresta e a Tóquio lembra que ele não viu o corpo. E o barulho dos tiros não significa nada, porque a polícia ouviu eles fugindo do banco e era mentira. Aí o professor se empolga para voltar para o trabalho, focar no plano de novo. E por sorte, ele consegue subornar o Antonianzas e fica por dentro de tudo que está acontecendo na polícia. A Lisboa é levada para a tenda e vai pegar no mínimo 30 anos. A Sierra tenta negociar a diminuição da pena em troca de informações e ela quase abre a boca. Mas o Antonianzas consegue mostrar o relógio do professor para avisar que ele vai ajudar e aí ela fica quieta. O Palermo é super egocêntrico. E ele quer gerar o caos para recuperar o poder e continuar o plano. Por isso, ajuda o Gandia a fugir. Eu, sinceramente, não sei o que passou na cabeça dele. Eu não sei o que ele imaginava que ia acontecer, mas tá. Disse para ele deslocar o polegar para poder se libertar das algemas e tem que ser feito no turno do Rio, que é o elo mais fraco porque está sofrendo pelo trauma e não vai atirar nele. E é exatamente o que acontece. 5 anos antes, o Berlim foi ao banco se passando por um analista de risco e sugeriu que o governador guardasse as reservas do país em ouro e naquele cofre. Ele foi analisar tudo e ver como que os seguranças reagem em uma crise. E a conclusão foi: o Gandia é problema. O Berlim até avisou que ele não ia obedecer nenhuma ordem durante o assalto. Nos registros, esse cara é guarda-costa e fez algumas operações especiais. Mas o que não está escrito é que ele fez muita operação clandestina porque é um assassino. Ou seja, se acontecesse algum problema, a solução seria matar ou morrer. O Gandia entra numa sala do pânico, que fica atrás do banheiro do governador. E lá tem um painel de comando e um arsenal militar completo, que tem até granada. Ele liga para a polícia e pede instruções, mas não podem romper a trégua porque virou notícia nacional. A única coisa que o Tamayo fala para ele é que tudo que fizer vai ser considerado legítima defesa, e se eliminar todos os assaltantes, vai ser considerado um herói nacional. O trabalho na fundição para, porque ficaram com medo, e a Nairobi vai até lá para encorajar as pessoas. Coloca uma música, segue o trabalho e dá uma chance para o Bogotá, que está apaixonado por ela. O Gandia começou sequestrando a Tóquio e aí precisaram do Palermo para ajudar. Depois se decide o que vai acontecer com ele. Aí começa uma caçada atrás daquele imbecil. O Denver e o Rio estavam procurando juntos, mas o Gandia joga uma granada no elevador em que eles estavam. Vem mais gente para ajudar, começa um tiroteio muito doido e ninguém acerta esse maldito. Resultado, ele some pela ventilação e sequestra a Nairobi. Ele pega ela como refém e todo mundo fica sem saber o que fazer, tentando negociar a vida dela. Como se já não tivesse tudo dando errado, o Arturo quer aparecer e ser o herói.
Provavelmente para vender palestra depois, né? Ele oferece calmante para Amanda, porque está muito nervosa, e quando está apagada, ele abusa dela. A enfermeira que cuidava da Nairobi pegou o celular que a polícia mandou e entrega para ele. Mas como ele é um covarde, coloca nas mãos do Miguel para fazer a ligação. O Arturo informa que os reféns estão na biblioteca e o saguão de entrada está vazio. Logo, seria uma boa hora para entrar. O Tamayo autoriza e a polícia se prepara para invadir, mas o Antonianzas consegue avisar o professor que tem um plano. Para tentar salvar Nairobi, deixaram o Gandia sair do banheiro lá onde eles estavam, usando ela como escudo. Mas ele mentiu que ia deixar ela livre. Quando a Nairobi se afasta, ele atira nela. O Denver corre atrás dele até o banheiro e joga uma granada. Ela queria ter uma família, ser mãe e fazer as coisas diferentes. O professor tinha aceitado ser pai do filho dela e eles iriam na clínica depois do assalto. A Tóquio seria madrinha, o bebê se chamaria Ibiza, mas tudo isso vai ficar na imaginação. A Estocolmo e o Denver vão comandar a fundição, porque só podem sair de lá depois que o ouro tiver derretido, e os outros tentam resgatar a Tóquio, rebentando as portas tudo pelo caminho, porque já estão trabalhando na base do ódio. O Gandia ficou com estilhaços nas costas e ela se oferece para ajudar. Mas é a Tóquio, né, gente? Vai tirando um por um e dando os pontos tranquilamente, mas quando chega no último, que é o maior, ao invés de tirar, ela empurra e ele desmaia. O professor coloca o seu plano em prática. Com a polícia prestes a entrar, eles abrem as portas e os guarda-costas do governador saem carregando o caixão da Nairobi. Fizeram um funeral para ela e enquanto o país está parado, concentrado nisso, o professor solta outra bomba, o depoimento do Rio. Ele conta que foi preso ilegalmente em janeiro e foi torturado até abril. Foi mantido por dias em pé, numa sala minúscula, e numa noite lhe obrigaram a cavar a própria cova e foi enterrado vivo, até ficar sem ar e inconsciente. A Sierra e o coronel Luiz Prieto garantem que não tem provas, porque é num lugar afastado, no meio do nada, que ninguém conhece. Por isso, na coletiva de imprensa, ele nega tudo. Porém, o Marselha foi lá para o deserto da Argélia e durante a entrevista ele transmite um vídeo de um cara admitindo que receberam 200 mil euros do coronel para fazer a tortura e até mostra a cova. Além disso, os e-mails trocados entre os dois são divulgados. Depois disso, o Tamayo cancela o ataque ao banco e fica perdidinho. Não que antes ele soubesse o que estava fazendo, né? Só fica mais perdido que o normal. Agora que o pessoal lá dentro está protegido, o professor pode dar início ao Plano Paris, feito para resgatar algum deles que foi preso, no caso, a Lisboa. Enquanto isso, eles conseguem entrar na sala do pânico, soltam a Tóquio e começam a cuidar do Gandia, porque o professor precisa dele vivo. O Marselha trouxe os sérvios e a equipe de mineradores do Benjamin para ajudar a resgatar Lisboa. O professor divulga um vídeo dizendo que ela foi presa ilegalmente, sem notificarem um juiz e sem direito de defesa, depois de fingirem a sua morte, e ainda mostra o áudio completo da execução. Com isso, a corregedoria prende ela oficialmente e é transferida para o tribunal para prestar depoimento, exatamente como o professor queria. O Supremo Tribunal é do lado de um antigo restaurante chinês, onde o Benjamin e a sua equipe abrem um túnel para resgatar Lisboa. Enquanto eles cavam, ela dá um depoimento enorme com detalhes mínimos sobre o plano para ganhar tempo, e no dia seguinte resgatam ela no estacionamento. Os reféns estão sendo vigiados pelo Matias, que é meio burro, e a Júlia, ou Manila, que é filha do Benjamin e afilhada do Moscou, está infiltrada no meio deles para supervisionar. A Amanda lembra do que aconteceu e o Arturo tenta desacreditar ela. Aí ele pira, pega a arma do Matias, diz que vai ser o herói, que vai tirar todo mundo de lá, mas a Júlia lhe enfrenta. Ela está armada
e atira na perna dele, dizendo que está preso por estupro. A propósito, ele também tinha oferecido os comprimidos para ela, então ia fazer de novo. Os flashbacks mostram que o Sérgio, o professor, sempre duvidou do plano do banco, achando que podia dar muito problema, e que o Martim só aceitou participar porque era apaixonado pelo Andrés. O professor teve que ser convencido por eles, até que aceitou e ajudou a aprimorar as abordagens. De fato, o Palermo sempre foi apaixonado pelo Berlim, mas ele nunca correspondeu, tanto que casou com a Tatiana. O Palermo ficou destruído e o Berlim achou que era melhor eles se afastarem. Por isso, deixou de lado o plano do banco na época e seguiu só no da Casa da Moeda com o irmão. O Tamayo mandou a Sierra assumir a culpa pela tortura porque não tem mais o que fazer. A reputação já foi afetada, todo mundo já odeia ela mesmo, então assume logo que é o melhor que se faz. E ela assume até mais do que precisava. Confessa que usou o filho da Nairobi para atirar e depois não deixou o médico entrar para cuidar dela. Fala que o depoimento do Rio é todo verdade e que torturou ele mesmo, mas diz para a imprensa que fez tudo isso por ordem do governo. Tinha o aval do Centro Nacional de Inteligência, da cúpula da polícia e do Ministério do Interior. Todos eles sabiam o que estava sendo feito. Depois dessa entrevista, todo mundo quer a cabeça dela. E aí ela vai ser processada e o ministro já emite um mandato de prisão imediata. Mas ela foge porque já está muito preparada para essas coisas e vai seguir as pistas sobre o professor do jeito dela. No banco, ou o Gandia colabora ou ele morre, Porque a gente já está numa situação aqui que não dá para negociar. E aí lhe obrigam a ligar para a tenda e fingir que foi encurralado. Diz que já eliminou a Tóquio e a Nairobi e pede resgate pelo telhado porque está sendo atacado. O professor interceptou a comunicação da tenda para que ele receba o pedido do helicóptero, que é guiado pelo Marselha para levar a Lisboa até o banco. Eles simulam um tiroteio, a Lisboa desce para o suposto resgate e o helicóptero vai embora dizendo que está com problema. O Gandia tenta reagir ali, mas o Bogotá dá uma surra nele, até porque já estava esperando há horas para poder fazer isso. Então, a Lisboa entrou no banco, todo mundo comemora e o professor diz que eles vão ganhar a guerra pela Nairobi. Pois é, só que a Sierra está investigando sozinha, lembra? E ela desconfiou do Antonhanzas. Seguiu uma pista da placa do carro que esteve na casa dele e encontra o esconderijo do professor. Se esse vídeo te ajudou a lembrar de tudo, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber muito mais. Obrigada por ter assistido e até o próximo. Tchau!